Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Histórias bíblicas para crianças. Vamos começar pelo Antigo Testamento. A criação. Gênesis 1. No começo, o mundo estava vazio. A escuridão estava por toda parte. Mas Deus tinha um plano. Deus separou a luz das trevas. Que haja luz, ele disse. E a luz acendeu. Ele chamou a luz de dia. E ele chamou a escuridão de noite. Este foi o fim do primeiro dia. Então Deus disse: Eu dividirei as águas. Ele separou as águas nas nuvens acima das águas do oceano abaixo. Ele chamou o espaço entre eles de céu. Este foi o fim do segundo dia. Em seguida, Deus revirou as águas e apareceu um pouco de terra seca. Ele fez plantas de vários formatos e cores. Ele fez montanhas, colinas e vales. Este foi o fim do terceiro dia. Deus colocou um sol brilhante no céu durante o dia. Ele colocou uma lua brilhante e cintilantes estrelas no céu durante a noite. Este foi o fim do quarto dia. No quinto dia, Deus fez peixes agitados e criaturas onduladas para viver no oceano. Então Deus fez os pássaros voar pelo céu. No sexto dia, Deus criou os animais para rastejar, balançar, pular e galopar. Então, do pó, Deus fez a máxima criatura maravilhosa de todas, uma pessoa. Deus o chamou de Adão. No sétimo dia, Deus descansou. Adão e Eva. Gênesis 2. Deus plantou um lindo jardim para Adão em um lugar chamado Éden. Um rio corria pelo jardim. Adão adorou sua nova casa. Seu trabalho era nomear todos os animais e cuidar do jardim. Adão amava todos os animais, mas ele não conseguiu encontrar um amigo, isso era ideal para ele. Então Deus criou uma mulher. Adão a chamou de Eva. Ela era perfeita para Adão. Adão e Eva se amavam. Juntos eles cuidaram do jardim de Deus. A cobra sorrateira. Gênesis 3. Muitas árvores cresciam no jardim do Éden. Deus disse a Adão e Eva: Vocês podem comer o fruto de qualquer árvore, exceto uma. Nunca coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, havia uma cobra sorrateira no jardim. Um dia, a cobra viu Eva perto da árvore especial. Ela falou: Deus realmente lhe disse para não comer o fruto desta árvore? A cobra queria que Eva desobedecesse a Deus. Dizia: Você deveria comer um pouco desta saborosa fruta. Se você comer, você será como Deus. Você será capaz de perceber a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia saborosa. Eva lembrou-se do que Deus havia dito, mas ela comeu a fruta mesmo assim. Então Eva deu um pouco para Adão. Ele também deu uma mordida. Enquanto o sol se punha, Adão e Eva ouviram Deus andando pelo jardim. Ele estava procurando por eles. Adão e Eva esconderam-se entre as árvores. Eles estavam com medo. O que é que você fez? Deus perguntou. Você comeu a fruta da árvore proibida? Adão disse: Sim, mas Eva me deu. Eva disse: Sim, mas a cobra me enganou. Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você sempre rastejará de barriga. Então ele disse a Adão e Eva: Porque vocês me desobedeceram, vocês não podem mais viver no jardim. Adão e Eva saíram do jardim. Deus colocou anjos e uma espada flamejante para guardar a entrada.
Adão e Eva não seriam permitidos no jardim novamente. A Arca de Noé. Gênesis 6:9. Depois que Adão e Eva saíram do jardim, muitas pessoas nasceram. As pessoas continuaram fazendo coisas ruins, e eles se esqueceram de Deus. Exceto Noé. Noé amava a Deus. Deus ficou triste porque todos menos Noé esqueceu dele. Ele contou a Noé sobre seu plano de recomeçar. Faça para você uma arca, disse Deus. Veja como. Então Noé e sua família começaram a trabalhar na arca. Quando tudo terminou, Deus disse, leve sua família e 2 de todos os animais na arca. Os animais rastejaram, voaram, pularam e galoparam para o novo barco de Noé. Depois que todos estavam lá dentro, a chuva começou a cair. E cair. E cair. A arca balançou para cá e para lá, daquele jeito, e a água subindo. Finalmente, a chuva parou. A água cobriu tudo. Todos dentro da arca estavam seguros. Noé e sua família ficaram muito felizes. Um dia, Noé enviou uma pomba em busca de terra. Voou e voou, mas nunca encontrou nenhum lugar. Então voltou. Uma semana depois, Noé enviou a pomba novamente. Desta vez trouxe-lhe uma folha de oliveira. Noé aplaudiu, deve ter encontrado terra. A arca finalmente pousou no topo de uma montanha. Deus disse a Noé para sair da arca. Noé e sua família louvaram a Deus. Deus colocou um lindo arco-íris no céu. Foi um sinal de sua promessa de nunca mais inundar a terra inteira. A Torre Alta. Gênesis 11. Depois da enchente, todos falaram a mesma língua. Uma palavra significava olá. Uma palavra significava mãe, e uma palavra significava pai. As pessoas disseram, se trabalharmos juntos, nós podemos fazer qualquer coisa. Vamos construir uma torre que atinja o céu. Então todos verão como somos ótimos. As pessoas trabalharam em sua torre. Eles o construíram cada vez mais alto. Eles começaram a se gabar. Deus não gostou do jeito que eles estavam agindo. Era como se eles não precisassem mais dele. Então Deus confundiu a linguagem deles. Quando eles tentaram conversar um com o outro, já não se entendiam. Todo mundo estava confuso. Então Deus dispersou o povo por toda a terra. Eles tiveram que parar de construir sua torre. A partir daí, a torre foi chamada de Babel. Uma nova casa. Gênesis 12:17. Abraão amava a Deus. O mesmo aconteceu com sua esposa Sara. Um dia, Deus disse a Abraão para se mudar para uma nova terra. Então, junto com seus ajudantes, Abraão e Sara fizeram as malas e foi. O sobrinho de Abraão era Ló. Ló e todos os seus ajudantes foi com eles também. Os ajudantes começaram a brigar. Não havia grama suficiente para todos os animais. Então Abraão disse a Ló, você escolhe sua própria terra para viver. Ló escolheu o melhor terreno. Tinha grama mais verde e mais água para seus animais. Ló mudou-se para sua nova casa. Então Deus deu uma bênção a Abraão. Deus disse, toda a terra que você vê aqui será sua para sempre. Você e Sara serão abençoados com muitos filhos. Deus guiou Abraão e Sara para um lugar chamado Hebrom. Os visitantes. Gênesis 18:21. Num dia quente, Abraão estava descansando perto de sua tenda. Ele ouviu passos. 3 homens estavam parados nas proximidades. Abraão saiu para cumprimentá-los. Você gostaria de descansar na sombra? Temos muita água fresca para beber. Posso pegar algo para você comer? Abraão contou a Sara sobre os visitantes. Ele pediu que ela fizesse uma refeição saborosa. Enquanto eles comiam, os 3 visitantes compartilharam uma notícia emocionante.
Eles disseram, sua esposa vai ter um filho. Sara ouviu o que eles disseram. Ela riu, pensando, estou muito velha. Deus perguntou a Abraão, por que Sara riu? Tudo é possível com o Senhor. Com certeza, no ano seguinte, Sara teve um filho. Eles o chamaram de Isaque. Uma noiva para Isaque. Gênesis 24:25. Quando Isaque cresceu, seu pai, Abraão, queria que ele se casasse. Abraão disse a um de seus servos, vá para minha terra natal. Lá você encontrará a noiva perfeita para Isaque. Então Abraão enviou o servo a caminho com 10 camelos e muitas joias e roupas. Eram presentes para a nova noiva de Isaque. O servo chegou à terra natal de Abraão. Ele parou perto de um poço e rezou. Querido Deus, por favor, mostre-me a mulher que você escolheu para Isaque. Eu saberei que ela é a única, se ela oferecer água para mim e para os meus camelos. Antes de terminar de orar, uma jovem mulher com uma jarra caminhou em direção ao poço. Depois que ela encheu o jarro, o servo perguntou a ela se ele poderia beber. Ela deu, e também deu água aos camelos dele. Ela foi a resposta à sua oração. O nome dela era Rebeca. O servo deu-lhe os presentes, e eles foram conhecer o pai dela. O servo pediu sua permissão para levar Rebeca a Isaque. Rebeca disse ao servo que ela ficaria feliz em ir. Quando Isaque viu Rebeca, ele se apaixonou por ela. Logo eles se casaram. Isaque e Rebeca tiveram meninos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Bênção de Isaque. Gênesis 27. Quando Isaque era um homem velho, ele não conseguia ver muito bem. Ele chamou seu filho primogênito, Esaú. Traga-me meu jantar favorito. Então eu lhe darei a bênção de Deus. Vou fazer uma refeição especial para você, disse Esaú. Então ele procurou um pouco de carne para cozinhar. A esposa de Isaque, Rebeca, queria Jacó para receber a bênção de Deus. Então, enquanto Esaú estava caçando, ela contou a Jacó seu plano. Ela fez o jantar de Isaque. Então ela amarrou peles de cabra em volta dos braços de Jacó. Jacó levou a refeição para seu pai. Depois do jantar, Isaque estendeu a mão para abençoar seu filho. Isaque pensou que Jacó fosse Esaú. Então ele deu a Jacó sua bênção. Quando Esaú voltou, ele descobriu o que havia acontecido. Esaú ficou muito zangado. Ele queria machucar Jacó. Rebeca pediu a Isaque que enviasse Jacó para a casa de seu tio Labão. O sonho de Jacó. Gênesis 28. Jacó viajou por muitos quilômetros. Seu tio Labão morava longe. Uma noite, ele estava deitado no chão usando uma pedra como travesseiro. Jacó adormeceu profundamente. Jacó sonhou com uma escada para o céu. Anjos andavam para cima e para baixo. Deus disse, estou cuidando de você, Jacó. Algum dia, toda esta terra pertencerá a você e sua família. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, ele disse, o Senhor está neste lugar. Ele pegou seu travesseiro de pedra e o colocou como uma lembrança de seu sonho. Jacó louvou a Deus. Então ele continuou seu caminho. Jacó e Esaú se encontram novamente. Gênesis 29. Enquanto Jacó morava com seu tio Labão, ele se tornou um pastor. Ele se apaixonou e se casou. Deus abençoou Jacó com muitos filhos. Jacó também tinha muitas ovelhas, burros e camelos. Um dia, Deus disse a Jacó para voltar para sua terra natal. Jacó queria voltar, mas ele tinha medo de seu irmão, Esaú. Ele pensou que Esaú ainda estaria bravo com ele. Mas Jacó obedeceu a Deus. Ele e sua família fizeram as malas de tudo o que eles possuíam. Jacó enviou servos na frente para oferecer presentes a Esaú. Para a grande surpresa de Jacó, Esaú correu ao seu encontro. E ele deu um grande abraço em Jacó.
Eles estavam tão felizes e se viram novamente. O manto colorido de José. Gênesis 37. José foi um dos 12 filhos de Jacó. Jacó o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó fez para José um manto colorido. Seus irmãos estavam com ciúmes. Eles queriam roupas bonitas também. E eles queriam ser amados tanto quanto José foi amado. José teve um sonho. Ele disse à sua família: estávamos empacotando grãos do campo. Seus feixes de grãos se curvaram até a mim. Então José teve outro sonho. Ele disse: desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai perguntou: isso significa que nossa família vai se curvar diante de você algum dia? Os irmãos ficaram ainda mais zangados. Eles jogaram José em um poço seco. Junto vieram alguns comerciantes. Os irmãos venderam José para eles como um escravo. Eles mentiram para o pai e disseram que José foi morto por um animal selvagem. Mas Deus estava com José. Os sonhos do faraó. Gênesis 39, 41. Os comerciantes levaram José para o Egito. Ele foi jogado na prisão. Mas ele não fez nada de errado. José confiou em Deus para ajudá-lo. Ele fez amizade com alguns dos prisioneiros. Um deles havia sido um provador de vinhos para o faraó. Faraó era o líder do Egito. O provador de vinhos disse: ontem à noite, eu tive um sonho. Eu estava colhendo uvas e espremendo-os no copo do faraó. Então coloquei o copo na mão dele. O que isso significa, José? José respondeu: você será novamente provador de vinhos do faraó. Quando você estiver livre, por favor, não se esqueça de mim. Ajude-me a sair da prisão também. Alguns dias depois, o provador de vinhos viu que o sonho se tornou realidade. Ele saiu da prisão e se tornou o provador de vinhos do faraó mais uma vez. Mas ele se esqueceu de José. Mais tarde, o faraó teve 2 sonhos estranhos. Em um sonho, ele viu 7 vacas pesadas e 7 vacas magras. As vacas magras comeu todas as vacas pesadas. Em outro sonho, Faraó viu 7 plantas saudáveis. Então ele viu 7 plantas secas. As plantas secas comeu todas as plantas saudáveis. Faraó ficou confuso. Os sábios do faraó também ficaram confusos. Então o provador lembrou-se de José. Ele disse ao faraó que José poderia explicar seus sonhos. Com a ajuda de Deus, José disse ao faraó o que seu sonho significava. Nos próximos 7 anos, muita comida vai crescer. Durante 7 anos depois disso, não crescerá comida suficiente porque não haverá chuva. Faraó disse: José, você é um homem muito sábio. Eu farei de você um governante sobre o Egito. José salva sua família. Gênesis 42, 46. Durante os primeiros 7 anos, José estava encarregado de reunir alimentos extras para o povo do Egito. Dessa forma, quando quase nenhuma colheita crescia, ainda haveria muito para comer. Os 7 anos ruins começaram e as pessoas em outros países não tinham comida alguma. Mesmo a família de José não tinha o suficiente para comer. Então o pai de José enviou seus filhos ao Egito para comprar comida. Quando os irmãos chegaram ao Egito, eles foi até José e curvou-se diante dele. Eles não sabiam que ele era seu irmão. Mas José sabia. José vendeu-lhes alguma comida. Então os irmãos foram para casa. Algum tempo depois, eles voltaram para comprar mais comida. Assim como José havia sonhado, eles se curvaram diante dele de novo. Finalmente, José disse-lhes: Eu sou seu irmão. Seus irmãos estavam com medo. Mas José disse-lhes para não terem medo. Deus sempre quis dizer isso. Ele tinha um plano especial para mim, disse ele. Todos eles se abraçaram. Os irmãos de José correram para casa. Eles contaram ao pai o que havia acontecido.
Jacó ficou tão feliz em ouvir que José estava vivo. Toda a família se mudou para o Egito. Que pena, chegamos no final, mas ainda não acabou, aguarde as próximas historinhas da Bíblia. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Obrigado, e até logo!